Com o subtítulo de Hacking para o Inferno, Bastard retorna para sua segunda temporada de fato. O anime continua após a luta contra Abigail, tendo debates rebuscados em um conflito intrigante de ideias. Você me enganou! Isso é injustiça! Vai tomar no cu! O Dark Schneider morre nessa batalha e o reino de Metallicana vai de arrasta para cima. Como recurso final, é posteriormente revelado que graças ao mago Pirocudo, todos acabam sendo salvos e a princesa Sheila, último selo que mantém a deusa Anthrasax, foi escondida na fortaleza voadora King Crimson Glory, antigo reino élfico que encontra-se deserto. A Yoko leva o corpo do Lucien, ferido, a uma fortaleza escondida de samurais lideradas por Mifune. Enquanto isso, Kalsu, juntamente com 12 feiticeiros Shoguns, seguem sua ofensiva final ao continente para reviver a deusa e colocar em prática seu plano de instaurar um reino perfeito de magia e sedução. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo a análise da segunda temporada de Bastard. Já temos uma análise da primeira temporada, dá uma conferida lá que tá muito maneira. E não se esqueça de inscrever-se, deixar o like. Sem mais demoras, bora lá! Como seria a dublagem de Bastard se o anime fosse da unção e do óleo? Em nome do Senhor... O selo foi quebrado e você conseguiu voltar à vida. No entanto, você não era mais a mesma pessoa de 15 anos atrás. Não, você era a encarnação do mal. Oh, como o destino às vezes é cruel. Filho de uma meretriz desviada! Circunciso, filho de Belial, seu satanás do inferno! A sua mãe vai tomar no tanque de Betesda, árvore que não dá fruto, jumenta de Balaão! Tá me vendo aqui não, cego, Bartimeu, cego de Jericó! Vai tomar no seu cu, pastor! Palavrão não pode, já falei pra você! Bastard retorna um pouco mais de 6 meses após a segunda parte da sua primeira temporada ter chegado à Netflix, mantendo toda a equipe de produção original e vindo pelo Liden Films. O anime mantém um nível mediano de animação em seus primeiros 8 episódios, mas a partir do 9º tem uma caprichada de leve no tratamento da maioria dos personagens e cenas. A trilha sonora segue o padrão da temporada passada, sendo muito boa e de uma maneira geral mantendo aquele rock and roll maneirão. Dessa altura da história, do que diz respeito ao humor, é a parte mais fora da casinha, com momentos genuinamente muito engraçados e surpreendentes, como quando o Dark Schneider volta à vida e a Yoko xinga ele, dizendo que a maioria dos personagens novos já morreram nessa temporada. Ou mesmo quando eles chegam a King Crimson Glory, ficam chamando o lugar de Laputa, né? Que é o nome do Castelo dos Céus ali, originalmente das Viagens de Gulliver, mas tem um anime também. Eles acabam sendo repreendidos pelos letreiros ali, que ficam xingando os personagens, é bem engraçado também. E o retorno do Abigail, que eu achei a cena mais sensacional, que é bem a lá Schwarzenegger no Total Recall. O legal é que as piadas e tiradas foram adaptadas diretamente do mangá. E isso é mais um ponto impressionante e totalmente positivo aqui do anime, é que ele adapta trechos completos e muito fiéis ao mangá, inclusive deixando algumas passagens e sequências mais claras e visíveis e de mais fácil entendimento do que acontece na obra original. Por mais que fosse um traço muito bonito, principalmente nessa altura da história, o Kazuki Hagiwara ainda não dominava plenamente as suas técnicas e também ainda não se valia de ferramentas digitais, coisa que ele começa a ter a partir da metade do mangá pra frente. Batalhas contra inimigos gigantes ou mesmo sequências com muitos detalhes ou personagens ficavam meio confusas no mangá. E isso foi corrigido, entre aspas, aqui, tornando mais fácil o entendimento do que ocorre em cena. Aliado a isso, a adaptação de alguns personagens funciona muito bem, como é o caso do Macapine, e o Kalsu, na segunda temporada, parece que recebeu um tratamento bem melhor, até por ele aparecer mais, tal. Outros personagens eu já achei que funcionam melhor no mangá do que no anime, até por fato da animação exigir mais mobilidade do personagem e tal. Falando do humor novamente, é que aqui nessa segunda temporada ele tá muito mais escrachado, e a putaria 200 vezes mais escancarada. É gente não aparecendo aos montes, homens e mulheres, e é o ato coito quase que sendo consumado por diversas vezes. Parece que os caras usaram a primeira temporada de parâmetro, meio que de termômetro,
né, pra ver se alguém ia chiar bastante, ou ia ter muito mimimi. Como não teve tanto, os caras meteram o pé no acelerador e ligaram foda-se. É teta balançando, bunda, e tudo isso à torta e à direita. É um detalhe que pode agradar ou desagradar, vai muito do gosto de cada um, coisa que eu falei até bastante sobre isso no meu vídeo passado. Mas se você chegou até a segunda temporada, é porque você curte essa vibe meio naturista de que Bastard tem. Vale aos desavisados que na Netflix ele tá com uma faixa etária ali de 16 anos, não deixa seu filho assistir essa merda, né? No mais, como eu mencionei, a animação tá na média, que não é nem de longe ruim, mas até por a gente tá meio que mal acostumado com animes como Kimetsu no Yaiba e o Jujutsu Kaisen, as lutas tendem a parecer mais simples. Só não vai impressionar muito os mais calejados e a galera que consome anime a roda e tal. Segue bem o estilão de luta de anime dos anos 90 ou 2000 ali. Um ponto que eu acabei não falando no meu primeiro vídeo de Bastard refere-se à dublagem. Para vozes originais, temos de maior destaque Kisho Taniyama, dando a voz ao Dark Schneider, que ficou perfeito basicamente. Ele dá aqueles gritinhos lá, vocalista de banda de metal, ficou bem engraçado e idiota, né? Que é basicamente o tom do personagem. Como eu já mencionei até nos vídeos de Bungo, ele é o dublador do Shuya, no anime dos Detetives Armados, e também é o vocalista da banda Gran Rodeo, que fez diversas aberturas do próprio Bungo Stray Dogs. Para a dublagem brasileira temos grandes nomes de peso, como é o Diego Lima, que fez o Dazai, olha só, de Bungo Stray Dogs, o Garou de One Punch Man, e a Sandra Mara Azevedo, a eterna Chiquinha de Chaves, que aqui dá a voz a Archie Snake. Você vai ver, Chaves, eu vou contar tudo pro meu papai que você raspou a minha sexo. Pega aquela linha mais livre que as produções tendem a trazer, é um estilo até que a Netflix normalmente adota nas produções que estão no guarda-chuva dela. Tem muitos memes, bordões, frases brasileiras de algum apresentador, além de ser recheado de palavrões e xingamentos o tempo inteiro. É legal e engraçado se você for consumir aos poucos, mas até por se tratar de um produto da Netflix, onde costuma se assistir como maratonas, pode ficar um pouco cansativo, já que os caras meio que vai no limite do exagero em alguns momentos. Mas é bacana, e como tem grandes nomes da dublagem, ficou muito boa de uma maneira geral. Para abertura, a última banda Cold Rain retorna, dessa vez com a música New Dawn. É aquele rockão bem pauleira, meu chapa. Ficou muito foda essa música também, né? Assim como a Blood Power Fame, que também é uma música espetacular. Casa perfeitamente com a vibe metal que o anime tem, com aquele pedal de bateria bem marcado de fundo, ditando o ritmo da música e do rock and roll. Puro rock and roll! A letra, bem poética e lírica de um certo modo, brinca com esse lance de algo belo e gracioso crescer em um lugar sem vida, como uma flor no deserto ou anjos sem penas caindo em desgraça. A gente precisa ver até que ponto do mangá eles vão levar a história, né? Pra isso fazer um pouco mais de sentido ou não. Quem acompanha o mangá sabe um pouco do que eu tô falando. As sequências da abertura focam bastante no confronto entre o Dark Schneider e o Kalsu, além de apresentar os shoguns e os samurais, que têm um papel de destaque nessa temporada, mostrando também o estado atual dos demais personagens, e focando ali um pouco no King Crimson Glory, que é aquela ilha flutuante. Como de praxe, o ritmo e a pegada casa com a música e tende a invocar esse clima de batalha épica, com os personagens tendo seus rostos refletidos em espadas e tudo mais. Não chega a acontecer aqui nessa temporada, mas a abertura já dá um spoilerzito de que o Lars, aquele dragãozinho que acompanha o Dark Schneider, é o Lars, irmão da princesa Sheila e grande responsável por invocar o dragão guerreiro que venceu o Dark Schneider na Guerra dos Golem em um passado recente. E eu acabei de dar um spoiler também, tá? Mas enfim. Que isso? Como Cold Rain, Tiel volta a dar as caras aqui pro encerramento, dessa vez com a música La Muse Perdue, Ulala, ou A Musa Perdida, faz referência a basicamente o que a Yoko é pro Dark Schneider. De uma maneira geral, é uma música mais melódica e contemplativa, e a sequência de encerramento em si é bem legal e marcante, já que traz diversas cenas dos personagens na praia, ou mesmo com trajes dos tempos atuais, né? Isso se refere basicamente a duas questões. Inicialmente, a quadros do mangá mesmo, aqueles antes do capítulo em que o autor retrata os personagens em outro estilo e tal, tendo alguns inclusive sendo tirados diretamente do mangá. Então, para quem acompanha a obra a longa data, tem esse presente aí. Além disso, em um ponto mais avançado da história, chega a acontecer algo que remete aos personagens estarem em tempos atuais,
ou no passado, se a gente considerar a linha do tempo aqui de Bastard. Indo para os acontecimentos da segunda temporada, os primeiros episódios servem bem para mostrar a situação atual do mundo, após o confronto contra o Abigail e a queda do reino de Metallicana. Temos a introdução de vários personagens novos, os samurais, um grupo liderado por Mifune, um dos heróis responsáveis por vencer o Dark Schneider no passado, além dos feiticeiros Shoguns, seguidores fiéis de Kalsu, liderados por Ingwe von Matstrom. Todos eles têm uma certa importância, mas no fim das contas ficam mais um papel de apoio apenas. Existe um passado de um ou outro personagem, mas nada muito surpreendente, servindo apenas de justificativa para eles estarem ali. Dark Schneider, que estava dormente, entre aspas, no corpo do Lucien, e que após inúmeras tentativas da Yoko em trazê-lo de volta, reaparece. Quando a Shibata tá cantando ali, quase todo mundo foi pra vala, o que gera aquela piada que eu mencionei no começo do vídeo. Sendo assim, os conflitos e embates levam a batalha como um todo à fortaleza voadora de King Crimson Glory, construída pelos elfos que até então estão desaparecidos, e é a base dos 10 sábios da Europa que dão as caras no final da temporada. E sim, é o continente, eles são os 10 sábios do continente europeu, sendo eles grandes cientistas do passado. E também, como trata-se de Bastard, já a referência à banda Euro. It's a final countdown. Que merda, hein? A temporada foca bastante em mostrar o passado de 400 anos atrás, aqui tratado como uma lenda, mas basicamente é o mundo atual em que vivemos. É explicado que a Anthrasax foi criada pela magia da época, que é basicamente a ciência, o que torna ela não uma obra de magia, mas sim uma arma biológica de destruição, criada para pôr fim às guerras, mas que saiu do controle mergulhando o mundo em um caos absoluto, sendo que a humanidade só não foi extinta devido à aparição do dragão guerreiro que lutou por dias com ela até conseguir vencer e prendê-la usando os 4 selos, que são mencionados ao longo da história aqui de Bastard. É dito posteriormente no mangá que toda a vida animal foi extinta da Terra, sendo que os 10 sábios repovoaram o mundo com uma nova fauna, se baseando em lendas e mitos do passado e de histórias místicas. Até por isso, criaturas como gigantes, kobolds, orcs, dragões, entre outros, aparecem aqui no universo de Bastard. Os 10 sábios basicamente eram um bando de nerd, né? Aliado a isso, como eles sabiam que a deusa iria retornar uma hora ou outra, modificaram seus corpos para prolongar suas vidas, se tornando ao que viriam ser os elfos, né? Isso é uma coisa que eu acho muito bacana aqui em Bastard, né? Tudo tem uma explicação do porquê ser do jeito que é nesse mundo fantástico, né? Mais pra frente na história eles misturam bastante ciência com magia e religião. É bem legal esse ponto. O passado do Kalsu é amplamente explorado, sendo ele de uma tribo que amaldiçoava a magia, filho de uma humana com um dragão de gelo que tomou a forma humana só pra carcar a mulher. E isso é levemente sugerido apenas no mangá, tá? Todo o drama envolvendo o personagem se dá porque sua mãe tenta matá-lo devido à crença de sua tribo, o que faz ele crescer bastante solitário, acreditando não ter um lugar no mundo. Fator esse que, ao encontrar o Dark Schneider, alguém que o vê como sua metade, faz com que Kalsu se torne muito dependente dele, enxergando como seu único amigo. E quando o Dark Schneider é derrotado, Kalsu se vê sozinho, o que faz ele então recorrer a Anthrasax para tentar pôr em prática o plano do reino da magia e da putaria. Apesar da maneira romantizada que isso é passado, e que de fato o Dark Schneider ame o Kalsu, o Dark Schneider é alguém extremamente manipulador. Por mais que posteriormente isso seja explicado, ele é o clássico narcisista, controlador e carismático. Por isso que a Nen e o Kalsu são tão devotos a ele. Só o Gaara e o Abigail que acabam não sendo tanto assim, mas se o Dark Schneider tem a oportunidade de tornar alguém extremamente fiel a ele, ele vai fazer isso. A gente tem o exemplo prático sendo apresentado aqui no próprio anime, que é o que ele faz com a Kai Harne e a Sean Ari na temporada passada. E um pouco até com a Yoko. Ele tenta fazer isso, mas ela meio que consegue resistir bastante. E não é que ele não goste de fato e apenas manipule as pessoas. Chega a ser até pior, porque o Dark Schneider faz isso exatamente com as pessoas que ele mais ama. Acaba sendo doentio e destrutivo para ele mesmo no fim das contas. Eu falei isso no vídeo da temporada passada. Dark Schneider é alguém que glorifica o mal e principalmente a luxúria e o egocentrismo. Ele importa e nada além disso, mas percebe que por diversas vezes o quanto isso é ruim para ele mesmo e para os que o cercam. Psicologicamente destruído, moralmente abalado. Que tristeza. Um ponto interessante adicionado a essa altura da história é que vemos o quanto Kalsu é correto e justo. Evita conflitos próximo a plantações tal ali para não destruir o lugar, o que causaria fome, né, ao povo e tudo mais.
não tortura ou mata indiscriminadamente e vê que seu objetivo de criar um novo reino não deve nunca ferir aqueles que não têm nada a ver com isso. Mas com o passar do tempo e conforme o selo vai se enfraquecendo, o próprio Ingui percebe que ele vem mudando, se tornando alguém mais agressivo, não se preocupando com os companheiros ou com ninguém que ele possa ferir no processo. Temos a revelação que tanto ele quanto os outros membros estavam sendo influenciados pela vontade da deusa sacanageira. Tamanho é o seu poder que o mero contato com ela colocou eles sob o seu comando. E só quando eles foram derrotados pelo Dark Schneider é que a deusa perde a influência sobre a vítima. O fato é esse que o Kalsu percebe todo o estratagema da deusa, isso enquanto ele está enfrentando o Dark Schneider, que inclusive fazer eles lutarem ali em King Crimson Glory foi apenas mais um plano da deusa para enfraquecer e posteriormente quebrar o selo, né? Mas ao perceber tudo isso, o Kalsu resolve tirar a própria vida para assim não ferir o seu único amigo. A gente tem mais uma informação que é revelada e é uma informação bastante importante. O Dark Schneider, ao dizer ao Kalsu que ele era a sua metade, se referiu ao fato de que o Dark Schneider se sentia incompleto. A parte que lhe faltava era exatamente o Lucien Heinlein, algo como que inicialmente podemos interpretar como sua inocência ou bondade perdida, o que justifica inicialmente ele ser um grande filho da puta, né? Mas que explica também o porquê de agora ele estar mais pleno do que antes, tanto psicologicamente quanto em questão de poderes. Como eu falei, o selo se quebra e a Anthrasax volta à vida, todo mundo sai na porrada com uma molécula dela que toma conta do corpo ali do Kalsu, e a bicha dá um trabalho da porra só com uma molécula, que demonstra o imenso poder da deusa, já que precisou de todo mundo para eliminar um resto de porra da deusa. O Kalsu é salvo e agora o grupo original de Dark Schneider está completo com os 4 reis divinos, enquanto a deusa Anthrasax está divando e gloriosa, pronta para causar a destruição, que é o que manda a mais profunda vontade de sua natureza. Ela chega na praia, traz o caos e a tormenta, tendo como única solução para conseguir enfrentá-la a ativação do dragão guerreiro, encerrando assim a temporada. Quando eu vi que essa temporada teria 15 episódios, e até quando eu cheguei ao 10º episódio, eu imaginei que ela teria a luta do Dark Schneider contra o Kalsu e após isso já o confronto contra a deusa, finalizando a história, dando um final meio que alternativo ali, algo até semelhante em certo ponto ao que ocorreu com a primeira adaptação de Bastard de 1992. Só que como a gente teve muitos momentos recriando fielmente sequências do mangá, eu acredito que possa sim ter a história sendo levada ao mesmo rumo que ela é levada no mangá. Não existe nenhuma confirmação quanto a isso, mas até mesmo a imagem do Lucien no céu e a aparição dos 10 sábios da Europa dão a entender que isso é o que pode ocorrer. Claro, eles podem seguir outra linha e só adaptar o confronto com a deusa e dar um finalzinho alternativo e já era. Tendo em vista que, como eu falei até no meu vídeo anterior, o mangá do Bastard não teve uma conclusão até hoje. E dado o ritmo e o período que o mangá tá parado, que é desde 2012, dificilmente vai ter uma conclusão. Então é possível que eles sigam essa linha de simplesmente finalizar a história aí. Até porque eu também não vi nada de que o autor esteja trabalhando em conjunto com a produção do anime para direcionar os caras para os acontecimentos após de que a história parou no mangá, né? Mas enfim, o futuro de Bastard, do anime de Bastard, é uma incógnita tremenda. Apenas para se ter noção, o material adaptado pro anime até essa segunda temporada equivale à 12ª edição do mangá. O mangá ele encontra-se parado na edição 27. Todo o embate contra Anthrasax e a grande virada na história acontece do mangá 12 ao 15, basicamente. Ou seja, dependendo de como eles finalizem, ainda a gente tem 12 edições fechadas após a luta contra a deusa para serem adaptadas. E se a gente levar em conta que essas 12 primeiras edições levaram 39 episódios e a gente deve ter mais o quê? Mais uns 11 episódios para adaptar a luta contra Anthrasax, então tem coisa pra caralho ainda que dá pra fazer do Bastard aqui pro anime. Agora, vale saber de como a produção vai seguir com isso, levando em conta, como eu falei, que não temos uma conclusão para a história no mangá. E se o autor vai se envolver ou não com a produção do anime, fica aí a dúvida. Se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. De qualquer maneira, a história de Bastard engrandece de maneira absurda após a batalha contra a deusa. Tudo ganha uma proporção megalomaníaca, e eu acho que até por isso o autor não conseguiu dar conta mais de fazer o mangá. Até porque nesse ponto da história, o traço estava muito cheio de detalhes. É realmente muito bonito essa parte da história do Bastard. Mas, de qualquer maneira, um pouco mais pra frente disso, a gente vai ter uma participação maior dos sábios da Europa. Eles ali junto com o Dark Schneider lutando contra Anthrasax. Enquanto isso, o Abigail se mostra como alguém muito mais sábio
revelando ter estudado toda a história da humanidade. Aliado a isso, temos uma grande revelação sobre quem é o Lucien de fato. Eu sou de capeta. E sobre toda a origem da Anthrasax e por que ela foi criada e por que ela tem tanto poder assim. Mas isso aí é a história que tá por vir ainda. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo separado sobre o que acontece após o anime. Então, se você quer, deixa a hashtag DarkSchneiderGostosão. A segunda temporada de Bastard vem para consolidar essa adaptação, que do ponto de vista da história é impecável até aqui. O Liden Filmes, que também nessa temporada trouxe o remake de Kenshin, se não é um primor técnico em suas produções, oscilando bastante na qualidade e sendo bem modesto no ponto de vista do que entrega em sequências de ação, tendo em vista até a maneira como são as lutas em Tokyo Revengers também, que são bem simplesinhas demais, mas me parece que o foco do estúdio é em adaptar a essência das obras, e é basicamente o que a gente tem aqui em Bastard. Conforme eu pontuei, tudo em relação ao que vai vir do anime é uma grande incógnita, então a gente vai ter que esperar para ver como o estúdio vai direcionar essa obra tão querida que é Bastard, do nosso gostoso Dark Schneider. Basicamente é bem isso mesmo, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece do like, inscrever-se no canal caso não seja inscrito, e tornar-se membro para escolher até 3 animes por mês. Se gostou muito desse vídeo, clica no valeu para dar um apoio pro canal, e também aproveita que a gente já tá aqui na tela final e assiste um desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, que eu garanto que você vai gostar muito. Vou ficando por aqui, um grande abraço e um grande beijo a todos vocês, falou, tchau, tchau! Uhul!